Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa aula de leitura e de interpretação de textos. É uma aula presente aí para os nossos alunos que estão aderindo aí ao curso de redação. Para quem está na dúvida, ainda não tem certeza, tem mais aí uma semana, né, gente? Pode mandar, fazendo o pagamento aí essa semana. Né, quem ficou na dúvida, assistiu a aula de hoje, gostou, já, né, garanta a vaga lá pra gente começar na próxima segunda-feira, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o material, eu não repassei o material para vocês, mas ele vai aparecer para vocês na gravação, tá? Então, eu vou, né, deixar ali, vou focar bem no conteúdo mesmo, e aí a gente vai trocando uma ideia mesmo, conversando um pouquinho aí sobre esse tema que é super importante, que vai ser aí fundamental também para o nosso trabalho aí com redação. Quando a gente fala muitas vezes de leitura, né, a gente acaba, tem várias ideias aí que podem surgir, né, a gente pode ficar pensando, mas o que leitura tem a ver com redação, né, será que eu preciso da leitura, o que eu tenho que aprender de leitura que eu ainda não sei, né, e aí a gente vai ver no curso hoje, né, na nossa aula especial hoje, que tem aí elementos importantes, né. Peraí, gente, que a minha câmera ficou travada. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com a minha câmera. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que é só a minha câmera que travou. Eu tô travada aí pra vocês? Tô travada? Agora ele liberou, peraí. Agora vai. Aí, beleza. Muito bem. Então, gente, quando a gente fala de leitura, né, a gente fica lá pensando, será que tem alguma coisa pra gente aprender, né? Será que eu já não passei pela escola, já não fui alfabetizado? Tem mais alguma coisa aí pra gente aprender sobre leitura que a gente ainda não saiba? E o que vai nos ajudar aí esse conhecimento, né, em relação à redação, em relação à escrita? Valeu, Gênesis. Vão me dando dicas, tá, gente? Se tem alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá travando, que a prof vai arrumando aqui. Muito bem, gente, a primeira pergunta que a gente vai fazer quando a gente fala aí de leitura é se perguntar, né, cada um pergunta aí para si mesmo, e eu pergunto para vocês, quem é o leitor? Né? Que pessoa é essa? Que ação é essa de ler? Né? Que importância tem isso? Né? Como que se dá esse processo aí de leitura? Quando a gente fala de leitura, a gente começa a lembrar lá do nosso tempo de alfabetização e a gente imagina que esse aprendizado ele vai acontecer somente lá no período da escola, né, naquele momento. A gente não para pensar que essa formação de leitor ela é contínua, ela acontece, né, em toda a nossa vida. Então a gente precisa se perguntar, né, quem é o leitor e o que é ler? Né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a leitura, a fala e a escrita, elas são habilidades, né? Habilidades que nós vamos desenvolvendo aí no decorrer da nossa vida. Ninguém nasce, né? Ninguém nasce falando, ninguém nasce lendo e ninguém nasce escrevendo. Elas são habilidades, né? Habilidades que nós vamos aprender no decorrer da nossa vida. E como que essas habilidades acontecem? Elas são desenvolvidas a partir da interação social. Então a gente só fala, a gente só lê, a gente só escreve porque a gente tem uma necessidade social para desenvolver essas habilidades. Elas são habilidades de comunicação e elas só são desenvolvidas porque nós temos uma necessidade. Então, quando a gente pensa na fala, né, a gente já lembra da criança, né, quem tem filhos pequenos, netinho, enfim, né, crianças pequenas próximas, né, de vocês, aí vocês podem imaginar e podem lembrar um pouco como é que foi esse processo, né? A criança começa a interagir com os adultos, né, ela não começa já falando perfeitamente, pelo contrário, ela vai balbuciando, né, ela fala papai, daí o adulto olha para ela, papai, mamãe, e aí essa interação social vai permitindo que a criança desenvolva a fala. E ela vai ter um tempo para que isso aconteça, né? Ela começa lá bem pequenininha e mais ou menos lá com 4, 5 anos é que a gente já percebe que a criança vai ter uma fala
bem organizada, né, já bem compreensiva. Então ela tem um tempo ali, né, para aprender a falar. Já com a leitura e com a escrita, são habilidades que ela vai desenvolver na escola, né? Especificamente, ela pode até, algumas crianças até desenvolvem, né, essas habilidades em casa, mas é comum desenvolver as habilidades de leitura e de escrita na escola, tá? E aí, da mesma forma que a fala, gente, elas precisam também da interação. Tanto a leitura quanto a escrita também precisam da interação para acontecer. Então, gente, o que é ler? Né? Ler, gente, é construir significado a partir de um texto. Então, o que acontece lá com a leitura, né? E com o leitor? Para que a leitura ela exista, para que ela aconteça, vai ser necessário que o leitor ele construa significado a partir de um texto. Então, ele recebe um texto. E aí, no momento em que ele já está alfabetizado, já entendendo que todo esse processo, né, de compreensão aí do sistema de escrita já aconteceu, o leitor ele vai começar a receber textos para ler, né? E aí, ao receber esse texto, como é que eu posso dizer que ele está lendo? E mais do que isso, não é só lendo, ele está entendendo o que está escrito, né? É quando o leitor ele começa a construir significado a partir do texto. E como que isso acontece? Como é que a gente constrói significado, gente, a partir do texto? Isso só vai acontecer, gente, quando existe interação, tá? Só é possível construir significado a partir de um texto quando existe uma interação entre o texto e o leitor. Quando os dois interagem, nós podemos dizer que o leitor construiu o significado e por isso ele leu, por isso ele entendeu, certo? E aí, como é que essa concordância vai acontecer? Como é que essa interação vai acontecer? Quanto maior, gente, for a concordância entre o leitor e o texto, quanto mais eles concordarem, maior vai ser a chance de êxito na leitura. Olha que interessante. Então, ler é construir significado. Ok, então eu pego um texto, eu leio o texto, então se eu construir significado a partir desse texto, quer dizer então que eu estou interpretando, que eu estou lendo aquele texto. Quanto mais eu interajo com aquele texto, maior a chance, então, da minha leitura ter sucesso, de eu ter êxito na minha leitura. Muito bem, prof, entendi. Então, se eu pego um texto e eu concordo com esse texto, eu consigo interagir com esse texto, quer dizer que eu vou conseguir interpretar? Exatamente. É isso que é a leitura. É isso que a gente chama de interpretação, tá? Ah, prof, mas parece tão fácil, né? Parece tão simples, mas não é, né? Parece simples, mas não é. Então, já temos aí algumas informações importantes, né? Que ler é construir significado a partir do texto, que a gente precisa interagir com o texto para que ele tenha sentido para nós, para que a gente possa construir significado, e que se eu concordar bastante com esse texto, eu vou entendê-lo. Então, essas são as premissas, né, da leitura, da formação aí do leitor. Quais são os fatores, gente, que vão interferir, então, na leitura? Né? Então, a gente já entendeu que ler, né, é construir significado. Eu só vou construir significado se eu interagir com a leitura. Quanto mais eu concordar com o texto, maior a chance de eu conseguir entender esse texto. Quais são os fatores, então, que vão interferir no processo de leitura? Primeiro, ler, gente, é muito mais do que estar alfabetizado, tá? Só que estar alfabetizado, gente, é o primeiro passo, tá? Para formar o leitor. Então, não estar alfabetizado é um problema. Eu não consigo ler se eu não entender como é que o sistema funciona. Se eu não souber juntar a letrinha, formar a sílaba e juntar e formar a palavra, eu não vou compreender o texto. Então, primeira coisa é realmente estar alfabetizado.
Ah, prof, esse daí já tá garantido, já estou alfabetizado. Então, esse problema a gente já superou. Então, só que isso não é suficiente, tá? Só estar alfabetizado, gente, não garante que você vai construir significado a partir do texto, que você vai interagir com o texto, que você vai concordar com o texto. Só estar alfabetizado não é suficiente. Quer uma prova disso? Nós temos estatísticas que nos mostram, gente, que tem o PISA, né, que é o programa de leitura, né, que fez ali uma análise, né, da formação do leitor. Nós temos, gente, em torno de 29% de brasileiros que são considerados analfabetos funcionais. Eu acredito que a maior parte de vocês, se não todos, já ouviram falar desse termo, né? O que é um analfabeto funcional? Dentro da área da língua portuguesa, a gente já não usa mais esse termo, porque ele é pejorativo, tá? A gente costuma dizer que são pessoas com baixo letramento. Tá? Então, a gente não fala mais analfabeto funcional, porque, né, pode caracterizar ali alguma coisa negativa, né? É negativo, a gente sabe que é, mas a gente não usa mais esse termo. Então, a gente tem usado aí o termo pessoas com baixo letramento. Pessoas com baixo letramento são em torno de 29% aqui no Brasil. O que é um analfabeto funcional? É uma pessoa que foi para a escola, que foi alfabetizada, porém ela não faz uso da leitura e da escrita no seu cotidiano. É aquela pessoa que lê e não interpreta. É aquela pessoa que não sabe escrever um texto simples, que não sabe fazer uma resposta, que não consegue organizar as ideias dentro de um texto. Então, é um número alto, gente, sim, 30% de brasileiros que não interpretam. Então, o que está faltando, prof, para a gente superar isso, né? O que falta para nós, né, enquanto adultos, né, superarmos essas dificuldades na leitura? A gente precisa entender como é que a leitura funciona. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso trabalhar para que a leitura realmente funcione? Para que eu seja uma leitora, né, de verdade, para que eu seja um leitor de verdade. Então, estar alfabetizado é o primeiro, mas não é o único, não garante tudo. A gente já viu, 30% de brasileiros analfabetos funcionais, são esses aqui, ó, estão alfabetizados, mas não leem e não escrevem. Muito bem, prof, mas como que esse número é tão alto? Tem tanta gente assim que não interpreta? Tem, é só você usar a rede social. Dê uma olhada lá no Facebook, no Instagram. O que acontece? Né? É uma pesquisa muito simples, né? Você olha lá uma propaganda, a pessoa está vendendo um produto lá na internet. Aí ela coloca lá, vendo blusa, tamanho PMG, custa R$39, tenho nas cores tal, tal e tal. Qual é a primeira pergunta que vocês vão encontrar lá na postagem dessa pessoa? Quanto custa? Tem na cor tal? Tem tamanho tal? Então, por que isso acontece? Porque as pessoas não leem, elas não interpretam. Por vários fatores que a gente vai ver hoje, tá? Muito bem, então só estar alfabetizado não é suficiente. A gente precisa compreender, né, que o que a gente lê, ele vai depender de características nossas enquanto leitor, das particularidades do texto e também do autor, de quem escreveu aquele texto. O leitor, na sua totalidade, ele interfere na compreensão da leitura. Então, existem muitos fatores aí que interferem na formação do leitor. O próprio leitor, o texto e quem escreveu o texto também podem interferir, certo? Muito bem. Por que a gente precisa aprender a ler, gente, e a interpretar? Principalmente para quem vai fazer concurso público, né? Quando a gente vai fazer concurso público, a gente fica pensando aí, mas por que eu tenho que estudar a língua portuguesa? Por que eu tenho que aprender a ler e interpretar, né? Porque quem é meu aluno sabe, né? A professora, toda aula, eu dou aula de língua portuguesa para todos os concursos, né? Aula de língua portuguesa, e a primeira aula da língua portuguesa é a aula de leitura. Por quê? Que a professora começa o curso
falando de leitura? Exatamente porque a leitura ela é base de tudo. Ela é a base para as específicas que você vai fazer, ela é a base para a matemática, ela é a base para as legislações, ela é a base para tudo. Então você precisa ser um bom leitor para poder fazer um concurso público, para poder trabalhar, para poder fazer um vestibular, para poder conseguir uma vaga numa faculdade, para poder cursar um curso superior, para fazer o ensino médio, para tudo você precisa da leitura e da interpretação. Ele é o conhecimento básico, tá? E ele não serve somente para a língua portuguesa, ele serve para tudo. Eu preciso ler e interpretar todas as áreas, tá? Como é que eu me preparo aí para a leitura? Prof, vou fazer um concurso público, como é que eu me preparo? Vamos pensar. Primeiro, eu preciso entender como é que se dá essa formação, né? Como é que eu melhoro enquanto leitor? Depois, eu preciso me preparar lendo, tá? Como uma prática, gente, a leitura ela só melhora praticando. Na semana que vem, na aula de redação, a gente vai falar também sobre isso. Como é que eu aprendo a escrever? Escrevendo. Como é que eu aprendo a ler melhor? Lendo, né? Então, não existe receita milagrosa, não tem pílula mágica, né? Para aprender a ler e para aprender a escrever. É fazer, colocar a mão na massa. Então, gente, tem vários, né, elementos aí que são importantes para a gente entender o processo de leitura. Primeira coisa que eu preciso entender é que a leitura, ela passa por 3 fases, tá? Todo leitor, ele precisa passar por 3 fases quando ele está lendo. E elas são naturais, tá, gente? O especialista, quando vai estudar o processo, que a gente olha cada uma delas. Mas no nosso dia a dia, você deve, né, passar por essas fases naturalmente no seu processo de leitura. A primeira fase que a gente chama é a fase da pré-compreensão. Então, todo leitor, quando ele vai começar a ler alguma coisa, ele vai passar pelo processo de pré-compreensão. Que fase que é essa, prof? É o primeiro momento em que eu me deparo com a leitura. Então, eu peguei o texto, olhei para o texto, li o título do texto, esse é o momento de pré-compreensão, porque nesse momento eu vou começar a interagir com o texto, eu vou começar a buscar informações sobre esse texto. Esse é o momento de pré-compreensão. Depois desse momento, o leitor ele deve passar para um momento de compreensão. Então vejam, a gente passa por um momento de pré-compreensão, depois a gente evolui para o momento de compreensão. O que o leitor faz nesse momento de compreensão? Ele consegue fazer uma análise mais objetiva do texto. Ele consegue achar informações que estão postas lá no texto. Ele consegue fazer uma leitura mais objetiva que está muito mais ligada aos fatos. Ele encontra o que está dentro do texto. Então, um exemplo, né, de compreensão é quando a gente fazia aquelas interpretações, que nem era interpretação, vocês vão ver que não era interpretação. A professora lá na escola, ela dava um texto para vocês e ela dizia assim, agora é a hora da interpretação, né? Vamos responder perguntas de interpretação. E ela colocava lá, quem é o personagem principal? Que tipo de etapa da leitura que é? É uma fase da compreensão. Não é a fase de interpretação. Quando eu tenho que dizer quem é o personagem principal, isso está posto no texto. Eu não preciso ficar pensando muito, né? Eu estou lendo a história da Branca de Neve. Quem é o personagem principal? A Branca de Neve. Eu não preciso ficar pensando muito nisso. Então, essa é a fase da compreensão, que eu consigo localizar as informações, né, e achar as informações que estão colocadas no texto. É uma leitura mais objetiva, eu não preciso pensar muito. Então, depois dessa fase de compreensão, aí sim, o leitor vai para a terceira fase, que é a fase da interpretação. E, infelizmente, gente, o que acontece? Tem gente que está ficando na primeira fase, tem gente que consegue chegar na segunda fase, mas fica aqui. E poucas pessoas estão chegando na fase da interpretação. O que a gente faz na interpretação?
Na interpretação, o leitor ele tem uma leitura muito mais subjetiva do texto. Ele consegue entender o que está além do texto. Ele consegue relacionar ideias de outros textos que ele já leu e relacionar com aquele texto que ele está lendo. Ele consegue entender as ideias que estão implícitas. Já ouviram falar disso? As ideias implícitas. O que é uma ideia implícita? É uma ideia que está escondidinha. Mas eu sou boa leitora, eu sei fazer interpretação. Então eu acho essa leitura e essa informação implícita, essa informação escondidinha. Tá? Então, o leitor, gente, ele precisa passar pelas 3 fases. E, infelizmente, muitos ficam na primeira fase, só da compreensão, né, da pré-compreensão. Muitos ficam na fase da compreensão e poucos vão para a fase da interpretação. E quando a gente vai fazer um concurso público, gente, o que é que a banca quer? A banca quer que você interprete. Quem já fez concursos públicos, que está fazendo atualmente concursos públicos, já perceberam uma diferença nas provas de língua portuguesa, principalmente, tá? O que a gente vê nas provas de língua portuguesa hoje, né? Vários textos. Então, hoje, quase todas as bancas já estão aí, te dão um texto, né, para você ler, interpretar, te dão perguntas sobre aquele texto para você interpretar, e aí no meio algumas bancas já colocam algumas questões de ortografia, algumas questões de gramática, tá? Mas o que ela quer de você é a interpretação. A maior parte das bancas. As bancas maiores, né, aquelas bancas que têm os concursos com um salário melhor, que são, né, de âmbito aí federal, esses então mais ainda. Eles não querem ninguém que decore gramática mais, gente. Por que eles não querem mais? Por que eles não ficam lá perguntando de verbo, de substantivo? Porque eles querem o leitor, eles querem a pessoa que tem habilidade de leitura. Eles não querem mais o decorador de gramática, né? Eles querem a pessoa que está lendo e interpretando, porque essa pessoa, sim, né, tem uma formação melhor, certo? Muito bem, então para fazer tudo isso, para você ser um leitor que interpreta, o que você tem que desenvolver, tá? Nós vamos falar agora, gente, das estratégias de leitura. Para um leitor, primeiro, né, construir significado a partir de um texto, para ele interagir com o texto, para ele concordar com o texto, para que ele passe pelas 3 fases da leitura, o que é que esse leitor tem que ter desenvolvido? Não é milagre, gente, não é dom. Durante muito tempo eu escutava isso. O fulano lê bem porque ele tem um dom da leitura. Fulano escreve bem porque ele tem o dom da escrita. Não existe isso, gente. Não existe. Não existe ninguém com dom, né? O que existe são pessoas que praticam, pessoas que desenvolvem essas habilidades. E para desenvolver a leitura, quais são as estratégias que eu preciso desenvolver? Nós temos uma estudiosa da área da língua, que é muito boa, eu gosto bastante, que é a Isabel Solé. A Isabel Solé, ela descobriu que para formar o leitor, nós precisamos ter desenvolvido 5 estratégias de leitura. Tá? Então, para ser um leitor, um bom leitor, um leitor eficiente, um leitor que interpreta, nós todos temos que ter desenvolvido 5 estratégias de leitura. E olha só, quem hoje se considera, quem hoje é adulto, né? E se considera um bom leitor, uma pessoa que lê, que interpreta, que tem uma compreensão boa, essas pessoas desenvolveram sozinhas as 5 estratégias. Mas olha como é bom, né? A gente descobriu isso, né? A Isabel Solé descobriu isso e hoje nós, professores, conseguimos ensinar isso, inclusive para os pequenininhos na escola. Então, hoje a gente forma leitores, né? Com intencionalidade, sabendo o que é que eu tenho que ensinar. O que eu preciso ensinar, então, para a criança? Só entregar um livrinho na mão da criança forma leitor?
Já sabemos que não. Senão hoje nós não teríamos esses 30% de brasileiros analfabetos funcionais. A gente já sabe que não é suficiente, né? Se eu pegar um livro, se vocês pegarem um livro e começar, né, vai formar leitor, você vai ser considerado um leitor? Não. O que é então que eu preciso ter feito, ter desenvolvido para ser considerado um bom leitor? Eu preciso desenvolver então 5 estratégias. Vamos lá. Primeira estratégia, gente, é a estratégia chamada de seleção. O que é a seleção, prof? É a capacidade que o leitor tem de localizar informações dentro de um texto. Todo bom leitor, ele faz isso. Ele localiza informações dentro do texto. Como é que eu ensino isso na escola? Quando eu for trabalhar leitura, isso a gente pode fazer desde a educação infantil, gente. Não é só com os adultos e nem com os maiores, né? Nem com os alfabetizados. Qualquer etapa a gente pode fazer isso. Eu ensino a criança a localizar informações dentro do texto. Eu ensino a estratégia de seleção para ela. Então, o bom leitor é esse, aquele que eu falo, onde é que está a palavra tal no texto? Quem é o personagem? Em que ano que isso aconteceu? Então, o leitor, ele consegue achar essa informação, tá? Muito bem, então essa é a primeira estratégia, a da seleção, localizar informações dentro do texto. A segunda, gente, é a chamada de predição. O que é a predição? É a capacidade que o leitor tem de fazer perguntas, de criar hipóteses sobre o texto. Por que fazer perguntas é importante, prof? Porque é a partir das perguntas que eu consigo organizar o meu cérebro para descobrir o que é que eu tenho, o que eu sei sobre aquele texto. São as perguntas que nos ajudam a entender, ou a lembrar, né, o que é que eu já sei sobre aquele texto. As professoras na escola, elas já fazem isso. Como que elas fazem? Elas vão pegar o livrinho lá para ler para as crianças e elas vão dizer assim, olha gente, esse daqui é o livro, né, Chapeuzinho Vermelho. O que vocês acham que essa historinha vai contar? E aí as crianças vão falar, eu acho que vai falar a história de um chapéu. Eu acho que ela vai falar a história de uma menina. E aí as crianças vão criando hipóteses sobre aquela história, tá? Então, todo leitor precisa fazer perguntas. As perguntas ajudam o leitor a organizar o seu cérebro para entender o que eu já sei sobre aquele texto, aquela história, enfim. Certo? Muito bem, então vamos retomar. Seleção, capacidade que o leitor tem de localizar informações dentro do texto. Predição, capacidade que o leitor tem de fazer perguntas, criar hipóteses sobre um texto. Super importante, ajuda a gente a organizar as nossas ideias para nos conectar com o texto. Lembram que o leitor tem que interagir com o texto? São as perguntas que ajudam ele a interagir com o texto. Agora, gente, eu tenho a terceira e a mais importante estratégia de leitura. Qual é? É a inferência. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. Inferência. O fulano não faz inferência. O ciclano fez várias inferências. O que é inferência quando se trata de leitura? A inferência, gente, é a capacidade que o leitor tem de ter conhecimentos prévios sobre um assunto. Muito bem, então inferência é conhecimento prévio, ok? Então eu vou fazer uma metáfora aqui com vocês para vocês entenderem como que a inferência ela vai ser desenvolvida. Quando a gente nasce, né, cada um de nós ganha uma mochilinha. Imaginem vocês aí uma mochilinha. E aí com essa mochilinha, o que essa mochilinha vai fazer? Nós temos que colocar todas as informações de texto, todos os livros que forem lendo pra gente, todas as informações que a gente for recebendo ao longo da nossa vida, a gente vai colocando na nossa mochila. Então, toda vez que eu leio, eu coloco informação na minha mochila.
Cada vez que alguém lê para mim, eu coloco informação na minha mochila. Algumas pessoas, conforme elas vão, né, se tornando adultas, elas têm uma mochila super pesada, cheia de informações, cheia de conhecimentos prévios. Algumas pessoas têm poucas, têm uma mochilinha vazia, mirradinha, levinha. Por quê? Porque elas tiveram experiências de leitura diferentes, né? Uma pessoa, desde pequeno, né? Quando ela nasceu, a mãe já comprou livro, a mãe lia para ela, a avó contava história, né? Essa criança nasceu num ambiente cheio de livros, ela foi para a escola, ela aprendeu a ler rápido, ela mesma já começou a pegar livro na biblioteca e ela começou a ler, a ler, a ler. Então ela teve uma experiência de leitura muito maior. A outra, pelo contrário, a mãe era analfabeta, ela não via ninguém lendo em casa, ela demorou para ser alfabetizada. Quando ela foi alfabetizada, ela, né, com dificuldade, ela, né, não tinha muita vontade de ler, se tornou um adulto, daí com o trabalho foi ficando difícil, não tinha tempo para ler, não gostava de ler, e aí a mochilinha dela foi ficando cada vez mais vazia, né, com poucas bagagens, poucos conhecimentos prévios. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas pessoas vai ter uma chance melhor e maior de interpretar, de fazer inferências? A que tem uma mochila cheia ou a que tem uma mochila vazia? É a da mochila cheia. Então, por isso que eu digo para vocês que a inferência, ela é a estratégia mais importante, porque é ela quem vai garantir se eu vou interpretar um texto ou não. Trouxe aqui para vocês um exercício, né, de inferência que eu acho bem legal, e eu já até troquei o exercício, mas todo mundo gosta da história aqui do restaurante e eu sempre trago porque funciona bem para a gente entender o que é inferência. Eu vou ler um trechinho de um texto e vou fazer uma pergunta para vocês, ok? Entrando no restaurante, presta atenção aí na história. Ela percebeu que o ar-condicionado não estava funcionando. Sentou-se numa mesa com toalha xadrez. O que escolher? Trouxeram o cardápio. Ela decidiu-se quase sem olhar. Quando chegou seu prato, apenas beliscou. Muito bem, então nós temos uma personagem que entrou num restaurante, traz ali alguns detalhes, ela sentou, olhou o cardápio, e aí ela decidiu, enfim, e trouxeram ali o prato, né, para ela e ela só beliscou. E a pergunta é a seguinte: o prato chegou cheio ou vazio? E aí, gente, eu vou ter que pensar em algumas coisas, né? Primeiro, essa é uma leitura de compreensão ou uma leitura de interpretação? É uma leitura de interpretação, porque essa informação não está no texto. Não existe nenhum trecho no texto dizendo se o prato chegou cheio ou vazio. Então, como é que eu vou responder essa pergunta? Eu tenho informações no texto que me ajudam a responder? Então, né, pensem aí. Quem quiser responder, gente, pode escrever no chat, tá? Escreve lá. Eu acho, prof, que o prato chegou cheio. Eu acho que o prato chegou vazio, tá? Então, coloquem aí as respostas. Vamos pensar. Tem elementos no texto que me ajudam a responder? Tem. Tem elementos, tá? E não apenas um, tá? Eu tenho pelo menos uns 2 elementos ali que nos ajudam a responder de forma muito confiante a resposta que eu quero chegar ali, tá? Então, eu posso dizer com certeza que o prato chegou cheio? Sim. Pode falar, Célia. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Pessoal que foi chegando aí no decorrer enquanto a prof estava falando, sejam muito bem-vindos. Essa aula é a nossa aula de leitura e de interpretação. Eu espero que vocês aprendam bastante e é um preparativo, né, para a nossa aula de semana que vem. Vocês vão amar a nossa aula de redação. Então, já vão se preparando aí, tá? Muito bem. Então, e aí, gente, o nosso prato aqui chegou cheio ou vazio? Já adianto para vocês, o prato chegou
cheio, tá? Isso mesmo, ó, a Célia já tá opinando aí. Exatamente. Com certeza, professora, o prato chegou cheio. E aí eu pergunto para vocês, mas como é que você sabe? Não tá escrito isso no texto. Já viram? As professoras falam assim, né? Mas da onde que você tira essa informação? Né? Não tá escrito no texto. Mas como é que eu tirei essa informação? De onde eu tirei essa informação? Ah, prof, ali, ó, ele disse que quando chegou o prato, ela apenas beliscou. O que é beliscar? Beliscar é comer de pouquinho. Não é beliscar, né? É comer de pouquinho. Então, se eu tenho esse conhecimento prévio de que beliscar é comer de pouquinho, eu posso afirmar que o prato chegou cheio. Mas é a única forma de confirmar essa resposta? Não. Eu posso ter, por exemplo, a experiência. Eu já fui num restaurante. Eu sei que quando o garçom vem, quando a gente já escolheu o prato, ali ele diz, ó, trouxeram o cardápio. Ela decidiu-se quase sem olhar. Então, ela já tinha feito o pedido. Ela já decidiu, ela já fez o pedido. O garçom não viria com um prato vazio. Então, essa é uma experiência que eu tenho. Então, eu sei o que é beliscar. Então, usei essa informação para responder isso. Eu já fui num restaurante. Então, eu sei que o garçom não viria com um prato vazio, se a pessoa já escolheu, né? Então, eu tenho formas, né? Tenho informações no texto que me ajudam a responder aquilo que está sendo proposto. Certo? Ao que a gente chama isso? A gente chama isso de inferência. Eu consigo dizer que é aquilo porque eu fiz inferência. Eu usei elementos do texto porque eu tenho conhecimento prévio. Tem outros elementos ali que eu poderia fazer inferência. Eu poderia dizer, por exemplo, que ela estava num restaurante italiano. Prof, da onde que você tirou essa informação? Porque a toalha era xadrez. Eu já fui num restaurante italiano e lá tem toalha xadrez. Então vejam, as inferências, elas são elementos do conhecimento do leitor que ele agrega ao texto. Por isso que é interpretação, por isso que é uma leitura, ela é subjetiva, ela vai além, certo? Então, isso é inferência. E só consegue fazer inferência, gente, quem tem conhecimento prévio. Quem tem a sua mochilinha bem cheia. E olha que interessante. Prof, mas a gente sempre vai ter que ter uma mochila cheia? A gente sempre vai fazer inferência? Às vezes não. Vou contar um caos, né? Eu gosto muito dos causos. Os meus causos eu sempre conto. Eu me considero uma boa leitora. Eu sou uma pessoa que eu leio bastante. Eu leio muito sobre educação. Eu leio muito sobre língua portuguesa. Eu tenho, né, os meus temas preferidos, né? Literaturas. Eu gosto dessa área, né, de leitura, dessa parte, né, de ler essas coisas. E aí teve uma vez que eu fui fazer uma prova. Era uma prova de suficiência em língua estrangeira. E aí a prova toda era em inglês. E aí, só que o problema não era o inglês, gente. O problema é que tudo na prova era um texto falando da área médica. Era todo um texto lá falando sobre a área médica, doenças e isso e aquilo, tudo em inglês. Só que o problema não foi o inglês. O problema foi o conhecimento sobre a área médica que eu não tinha. Então, o que aconteceu? Eu não fiz inferência. A minha bagagem tinha bastante bagagem na minha mochilinha, mas nada da área médica, muito pouco da área médica. Então, eu interpretei o texto? Não. Então, nem sempre, gente, a gente vai ter condições de interpretar todos os textos que a gente vai receber. Mas o que é importante? A gente estar, né, em formação constante. Então, hoje é uma das coisas que eu fico mais atenta. Hoje eu procuro ler um pouco mais sobre a área da economia, sobre a área política, sobre a área do direito. Então, eu né, tenho diversificado um pouco mais a minha mochilinha, né, o conteúdo da minha mochilinha, por conta dessa experiência, tá?
Porque o leitor ele vai estar em formação a vida inteira. Nós temos a vida toda para ampliar a nossa mochilinha. Muito bem, já falamos então de 3 estratégias de leitura, tá? Que nós precisamos ter desenvolvido. Faltam 2. A quarta, gente, é o autocontrole. Todo leitor precisa ter desenvolvido o autocontrole. O que é o autocontrole, prof? É a nossa capacidade de nos concentrar durante a leitura. Achei o meu problema, prof. Meu problema é concentração. Eu tenho dificuldade. Eu vou pegar um livro para ler, aí eu começo a olhar o celular, daí daqui a pouco eu escuto um barulhinho, daí daqui a pouco eu já perdi a atenção, aí daqui a pouco eu já tenho, já não sei mais o que eu tô lendo. Eu tenho dificuldade de autocontrole, dificuldade de concentração. Prof, tem um jeito de melhorar isso? Tem exercícios para a gente fazer para melhorar o autocontrole, porque assim como a inferência, a concentração é fundamental no processo de leitura. Se eu não aprender a me concentrar, eu não consigo entender o texto, eu não consigo avançar naquela leitura. Então, como que eu desenvolvo, prof? Eu não sou uma boa leitora, eu não tenho hábito da leitura. Muitas pessoas falam isso, né? Eu não tenho hábito da leitura. Como que eu aprendo a me concentrar? Como é que eu começo a desenvolver a leitura? Primeira coisa que eu preciso é desenvolver o autocontrole. Como que a gente faz isso? Não adianta eu querer do dia para a noite, gente, que o meu cérebro se acostume com algo que ele nunca fez. Então não adianta eu achar que eu vou pegar um livro hoje e hoje mesmo eu já termino aquele livro. Isso não vai acontecer, o seu cérebro não está acostumado, ele vai te boicotar, então ele vai ficar prestando atenção na mosquinha que está passando, ele vai prestar atenção, porque ele não está acostumado. Então como que a gente faz para exercitar o cérebro para desenvolver concentração? A gente começa de pouco em pouco, né? A gente começa ali, hoje eu vou ficar 5 minutos lendo. E aí eu estabeleço lá, coloco lá um cronômetro, coloco lá um alerta, 5 minutos. É isso que você vai ficar. Prof, né? Eu tentei 5 minutos e não consegui. Diminui. Eu quero ficar 2 minutos lendo. Então hoje vai ser 2 minutos lendo. Coloca lá no cronômetro 2 minutos. Leu 2 minutos, para e vai fazer outra coisa. Amanhã você vai ler 3 minutos. Então amanhã são 3 minutos. Leu 3 minutos, vai fazer outra coisa. No outro dia você vai ler 5 minutos. Depois você vai ler 7 minutos. E aí você vai ampliando esse teu tempo de leitura. Isso vai te ajudar, isso vai te facilitar para você desenvolver no seu cérebro o hábito, a habilidade de se manter autocontrolado, se manter ali concentrado durante a leitura. Certo? Muito bem, o autocontrole ele está diretamente ligado também com a autocorreção, que é a última estratégia de leitura, tá? O que faz ali na autocorreção, prof? A autocorreção é a capacidade que o leitor tem de corrigir os rumos da sua leitura. Então, quando ele está lendo e ele se perdeu, eu tô lendo lá, de repente eu olho, nossa, mas como que eu cheguei aqui? Eu nem sei. O que eu vou fazer? Se eu sou uma boa leitora, eu autocorrijo. Eu corrijo a minha leitura. Eu volto para onde eu lembro que eu estava lendo. Eu lembro que eu estava nessa parte, então eu vou recomeçar daqui. Tá? Então, o leitor, que é um bom leitor, ele faz autocorreção. Outra forma de autocorreção é quando, por exemplo, eu estou lendo lá um livro policial, Estou lendo um livro policial e durante todo o livro eu acredito que o mordomo é o culpado, ele que é o assassino. E aí eu criei várias hipóteses, fiz várias perguntas, não, é ele mesmo, é o mordomo. E aí na metade do livro ele morre, ele é assassinado também. O que vai acontecer? Se você é um bom leitor, você faz autocorreção. Você vai buscar novos personagens lá que podem ser os assassinos. Então eu corrijo os rumos da minha leitura para eu chegar no final e descobrir quem é o assassino.
tá? Então, a autocorreção, ela está muito ligada com a concentração, né, com o autocontrole. Então, gente, essas são as 5 estratégias que o leitor precisa ter desenvolvido para poder ler e interpretar, tá? Então, vamos lá relembrar? Primeiro, a seleção, capacidade do leitor de localizar informações no texto. Predição, capacidade do leitor de fazer perguntas para o texto. Inferência, capacidade do leitor de ter conhecimentos prévios, né? Autocontrole é a capacidade de concentração. E por último é a autocorreção, capacidade que o leitor tem de corrigir os rumos da sua leitura. Tudo isso, gente, ele pode ser ensinado, né, desde pequeno aí para as nossas crianças. Então, hoje nas escolas, quando eu dou formação para professores, eu já ensino para os professores, para eles ajudarem as crianças a desenvolverem essas estratégias. Eu tenho uma turma de 5º ano, né, eu sou professora do 5º ano, ensino tudo isso para eles, né, para que eles se tornem leitores melhores, né, para que eles possam ser bons leitores e não sofram como nós aí, que tivemos que passar a vida toda aí sofrendo para aprender a ler e a interpretar, tá? Muito bem, então caminhamos aí, faltam 10 minutinhos aí para o final da nossa aula. Vamos fechar aí algumas ideias importantes, gente. Leitura e escrita são processos independentes. Como assim, prof? Leitura é um processo e a escrita é outro processo. Quem já passou por essa experiência, de repente de ter um filho ali, nossa, meu filho aprendeu a ler, mas ele não sabe escrever. Como que isso acontece? Pode acontecer? Pode. Pode ter uma criança que aprendeu a escrever, mas não consegue ler? Também pode. Por quê? Porque são processos independentes. O que acontece em cada um dos processos? Quando a gente vai ler, nós precisamos tirar conteúdo de um texto. Então, o leitor, ele extrai, ele tira alguma coisa do texto. E para escrever? Para escrever, a gente faz o processo contrário. A gente vai ter que colocar alguma coisa no texto, uma coisa que está aqui dentro da nossa cabeça. Então, são processos completamente diferentes. Pode acontecer, tá? Compreender, gente, que algo é muito mais do que estar alfabetizado. A gente precisa de muito mais elementos para nos tornarmos um bom leitor, né? A gente vai precisar aí desenvolver as estratégias de leitura para realmente ser considerado um bom leitor. Precisamos entender, gente, que ninguém lê para nada. Sempre que a gente vai ler, vai porque a gente tem um objetivo. A gente quer ler porque a gente precisa de uma informação, a gente quer ler porque a gente quer aprender alguma coisa, porque a gente quer ler por prazer. Eu quero, né, ficar, ter um momentinho de tranquilidade. Então eu vou ler uma revista lá, Capricho, Caras, enfim, quero, né, ler besteira. Quando eu tô lendo muita coisa técnica, eu, né, pego uma revista daquelas bem bobinha para ler alguma coisa para espairecer, sabe? Para ver gente rica, igual Caras, né? Ver gente rica fazendo nada, né? Eu leio para praticar em voz alta, eu leio para verificar aquilo que eu aprendi. Então a gente sempre tem um objetivo para ler. Tá? Esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter. Ninguém lê para nada. A gente sempre tem um objetivo quando vamos ler. Quando a gente constrói, constrói a leitura, a gente se constrói enquanto leitor, a gente precisa entender que a gente vai desenvolver as estratégias de leitura, aquelas 5 que eu falei para vocês, que vão nos ajudar a motivar para a leitura, vão nos dar objetivos para a leitura, vão atualizar nossos conhecimentos, vão formular previsões sobre aquilo que a gente lê, nos incentivam a fazer perguntas. E aí, gente, para nós finalizarmos então a nossa aula, como é que a gente diz que o leitor é eficiente? Quando é que a gente pode dizer eu sou um bom leitor? Eu leio de forma eficiente. O que a gente tem que fazer para ser considerado esse bom leitor? Por isso que eu falei para vocês, eu me considero uma boa leitora. Baseado em quê? Nesses elementos que eu vou trazer para vocês. Então, a partir desses elementos, eu posso dizer, prof. Di, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, vocês vão ver que
dá pra gente dizer, não, isso aqui ainda não faço, isso aqui ainda não tô fazendo, então eu preciso melhorar para ser um leitor eficiente. O leitor eficiente, ele formula perguntas enquanto lê. Você está perguntando durante o texto? Você está interagindo com o texto? Pensa aí. Você consegue selecionar índices relevantes? Consegue localizar informações dentro do texto que são importantes? Você consegue suprir elementos ausentes? Então, né, o escritor foi lá e, né, não usou um verbo, né, tirou ali uma palavra. Eu consigo suprir essa ausência? Ou o texto fica sem sentido para mim? Né? Eu consigo antecipar fatos? Sabe aquilo que a gente fala assim, tô lendo aqui, quer ver que vai acontecer tal coisa? E aí eu chego um pouco mais para frente no texto, acontece exatamente aquilo que eu pensei. Eu consigo antecipar. Por que eu antecipo fatos? Eu sou adivinha? Não, eu sou um leitor experiente. Né? Então eu consigo antecipar fatos porque eu sou experiente na leitura. Isso é importante, gente. Eu critico o conteúdo. Antigamente as pessoas acreditavam que tudo que estava escrito era verdade. E Deus o livre se você dissesse que não. Não, olha lá, o Sérgio Chapelin tá mentindo. O que estava na televisão, o que estava escrito no jornal era lei, né? A gente precisa entender que não, nem tudo que está escrito está certo. Nós, leitores, temos que aprender a criticar conteúdo. E criticar não é só dizer, está errado, é ruim. Eu tenho que aprender, nossa, isso aqui é excelente, isso aqui é muito bom, isso aqui não tá legal não. Eu aprendi a criticar conteúdo. Eu reformulo hipóteses. Eu estava lendo lá, achei que era uma coisa, não, agora eu vou pensar, não, então pode ser. Então, eu aprendi a reformular hipóteses para poder entender o texto. Eu consigo estabelecer relações com outros aspectos do conhecimento. Então, o texto está lá falando da Mona Lisa. Será que eu sei quem é a Mona Lisa? Que era um quadro do Leonardo da Vinci? Será que eu consigo? Eu tenho essas informações? O texto está falando lá de uma receita. Será que eu consigo entender que tem frações naquela receita? Eu consigo relacionar com a matemática para poder entender melhor aquela receita? Eu faço essas relações? Eu transformo ou eu reconstruo aquilo que eu estou lendo? E outro elemento importante, gente, eu consigo atribuir intenção ao autor do texto? Tudo que está escrito, tudo que é escrito, gente, tem uma intenção. Não existe neutralidade, gente. Hoje em dia a gente ouve tanta coisa, né? Porque a escola tem que ser neutra, porque o texto tem que ser neutro. Nada, não existe nada, gente. Tudo tem uma intenção. Até quando eu faço uma lista de compras. Eu fiz uma lista de compras. Qual é a minha intenção? A minha intenção é que alguém vá lá comprar ou que eu mesma vá lá comprar e não esqueça de nenhum produto que está na lista. Eu não tenho uma intenção. Tem alguma neutralidade nisso? Não, nada. Não existe nada, gente, neutro, tá? E nós, leitores, temos que aprender a atribuir intenções ao escritor. Ele escreveu por uma razão. Ele tinha uma intenção. Ele queria dizer alguma coisa para mim. E eu tenho que descobrir o que ele queria dizer. Essa é a função do leitor. Eu interajo com o texto, mesmo que o autor do texto não esteja ali. Eu estou lendo Machado de Assis, o Machado não está do meu lado, né? Ele não está aqui me contando a história, mas eu estou interagindo com ele. Eu tenho que descobrir qual que é a intenção do Machado quando ele disse lá que a Capitu traiu ou não traiu, né? Qual que era a intenção do autor? Né? Qual que é a base teórica desse autor para ele conduzir, né, o livro dessa forma? Então eu tenho que aprender a atribuir intenção ao escritor. Certo, gente? Olha, foi um prazer, né? Espero que todos vocês façam propaganda lá no grupo, para quem ficou na dúvida, né? Para quem ainda está indeciso se vai ou não vai fazer o curso de redação. Espero que tenham gostado. Mais do que isso, que tenha sido um conteúdo útil para vocês. Semana que vem eu vou falar mais aí sobre leitura. Nós vamos usar bastante a leitura para a redação.
Então, gente, ó, beijo no coração. Conto aí com todos vocês no nosso curso de redação. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante e vão amar o curso. Beijo, até semana que vem.